Voltamos para o dia 14 de julho de 1930. A primeira Copa do Mundo haveria começado e lá estava o Brasil. Mesmo que não tão forte quanto deveria, já que houve um desentendimento entre as federações de Rio e de São Paulo. Para a convocação, muitos dos melhores jogadores paulistas ficaram de fora, como Arthur Friedenreich, considerado um dos melhores da época. Só que se você pensa que só o Brasil era uma zona, passa longe disso. O torneio aconteceu no Uruguai com 13 países convidados, mas muitos times europeus boicotaram o torneio, restando assim um grupo de 4 e 3 grupos de 3. E o Brasil, tadinho, tava com frio. Perdeu de 2-1 para a Iugoslávia na sua estreia. O primeiro gol da história do Brasil em Copa seria marcado por Preguinho. Até venceríamos a Bolívia no segundo jogo, mas como só passava um por grupo, quem passou foi a Iugoslávia, e o Brasil ficou de fora pela primeira vez. E nem vamos perder muito tempo, vamos logo para a Copa de 1934. Aqui a tal das eliminatórias já foi introduzida, mas o Brasil não precisou jogar. Isso porque o Peru desistiu da vaga, e o Brasil se classificou assim automaticamente. O formato da Copa jogada na Itália seria 16 países e eliminatórias desde o primeiro jogo. E foi já no primeiro que o Brasil de novo perdeu. A gente não era dos mais profissionais da época, assim como todo mundo, mas no nosso caso, houve uma rixa entre os clubes profissionais e os amadores para ver quem que eram os convocados. Resultado foi que tomamos um 3-1 para a Espanha, mas é importante ressaltar que foi um jogo de polêmica de arbitragem e que um tal de Leônidas da Silva foi quem marcou o gol do Brasil. E lembra desse nome porque ele vai ser de muita importância na próxima Copa. Ok, já falamos de 2 Copas e esse vídeo é uma tentativa de uma zica reversa, para que ele fique atualizado pelo menos até 2030. Porque vamos combinar, falar da história das Copas sem falar do Brasil é impossível. Somos os caras da parada, mas outra coisa que é impossível é contar a história das 5 estrelas sem contar todas as Copas que a gente perdeu. Até porque a derrota é uma parte muito importante para se construir a vitória. A gente ganhou 5 vezes e somos os maiores nisso, mas 17 vezes nós perdemos. Foram gerações incríveis, craques absurdos, eliminações traumáticas, outras nem tanto. A história das Copas que a gente venceu você provavelmente já conhece, mas se quisermos ganhar em 2026, precisamos entender exatamente onde erramos no passado recente. Então eu vou até esticar um pouco mais essa corda. Essas foram todas as Copas que o Brasil perdeu. Introdução feita, a gente pode ir para a Copa de 38 e aquele esquema de eliminatórias desde o primeiro jogo continua aqui. E eu pedi para você lembrar do Leônidas da Silva, então eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre ele agora. O Leônidas talvez seja o primeiro jogador que fez uma Copa impressionante pelo Brasil. Apelidado de Diamante Negro, o cara tem os créditos de popularizar o gol de bicicleta. Não é pouca coisa, tá? E nessa Copa que aconteceu na França, o favoritismo ia desde a Itália, que teria sido a campeã da Copa anterior, até a Alemanha, mas por um motivo muito único, na verdade, que foi a guerra. Ainda não tinha começado, mas em 1938 a Alemanha anexou a Áustria, então os principais jogadores da seleção austríaca, que era muito forte, jogariam pela seleção alemã, e isso ajudaria muito eles. Ajudaria mais ou menos, na verdade, porque os caras caíram nas oitavas de final logo na primeira fase. Calma aí, o vídeo é sobre nós, então eu vou voltar pro Brasil, senão eu vou começar a me perder muito. E a diferença dessa Copa de 38 para as outras é que dessa vez a gente chegou organizado e com os melhores jogadores possíveis. Na estreia, passamos da Polônia no que foi um jogaço. 6-5 pro Brasil, passando na prorrogação, e o Leônidas meteu logo um hat-trick, além de ter feito o famoso gol de pé descalço. Isso porque a chuteira dele rasgou durante o jogo e enquanto buscavam outra, ele meteu um gol descalço. O cara era fera, né? Indo pras quartas, a gente enfrentaria a Tchecoslováquia, e uma diferença que tinha nessa Copa é que ainda não existiam pênaltis. Então se o jogo fosse pra prorrogação e terminasse empatado, teria mais um jogo extra. Foi isso que aconteceu. O Brasil primeiro empatou por 1-1 e no jogo extra 2-1 em cima dos tchecos. E adivinha quem fez 2 dos 3 gols do Brasil nesse confronto? Exatamente, Leônidas da Silva. Nas semifinais, porém, perdemos para a Itália, aqui um momento bem controverso ou um erro de estratégia. Porque pensa comigo, o Leônidas da Silva era o principal jogador do Brasil, fez 5 gols em 3 jogos, só que ele sentiu uma lesão muscular. Então ele ficaria fora dessa partida contra a Itália, mas só 3 dias depois, no terceiro e quarto, ele já jogou. Então será que não dava para ter feito um sacrifício? Eu não sei, não acho que ninguém que esteja assistindo isso estava vivo naquela época para me dizer, mas fica a dúvida. A atual campeã seria campeã de novo. Despachou o Brasil por 2-1 e venceríamos no terceiro e quarto contra a Suécia por 4-2 com 2 gols de Leônidas. O atacante fez 7 gols em 4 jogos de Copa. Olhando pelo lado positivo, a gente foi bem melhor nessa Copa, bem mais organizado e ficamos em terceiro lugar de 16 países. Não é pouca coisa. Do lado negativo, a gente ia ter que esperar 12 anos para a próxima Copa porque teve a Segunda Guerra Mundial. Mas, voltando pro lado bom, ela seria no Brasil. Em 1950, em solo brasileiro, a 4ª Copa do Mundo da história. E eu falei, as derrotas foram muito importantes para as vitórias. E essa aqui foi fundamental. Esse ano foi várias novidades também, tá? Foi a primeira Copa que os jogadores tinham números na camisa e mudaram o formato de novo. Eram para ser 4 grupos de 4 times, mas por algumas desistências, a Copa
Copa se iniciou com 2 grupos de 4, um grupo de 3 e um grupo de 2. Vamos combinar que era uma várzea isso. Enfim, o vencedor de cada grupo se classificaria para um novo grupo que seria um quadrangular final. E o Brasil na fase de grupos deitou, se classificou e chegamos ao segundo grupo. E imagina você na época, não tinha final, mas o Brasil tinha 3 jogos decisivos para ganhar. E foram logo 2 goleadas. Todo mundo acreditava que o Brasil ia ser campeão. Foi um 7-1 na Suécia e um 6-1 na Espanha, somando 2 vitórias. E o Uruguai, que enfrentaríamos no terceiro jogo, tinha vencido um e empatado o outro. Ou seja, em casa no Maracanã, com mais de 170 mil pessoas, era só empatar que o título era nosso. Cara, são quase 200 mil pessoas no estádio. Olha o tamanho disso. O Brasil abre o placar com friaça, só que os uruguaios logo empatariam com o Schiaffino, até que chega um dos momentos mais tristes do nosso futebol e a maior tragédia até aquele momento. No minuto 34 do segundo tempo, o gol de Didia. O Brasil perderia em casa, naquele que ficaria conhecido como Maracanazo, e o goleiro Barbosa, que foi quem sofreu o gol, ficou marcado praticamente a vida toda por isso, sendo perseguido no Brasil. E foi uma tristeza total no país inteiro, muitas pessoas choraram naquele dia, inclusive um cara chamado Dondinho, que era só o pai do Pelé, e aí é aquele famoso efeito borboleta, né? Eu vi o meu pai chorando, os outros jogadores dizendo, não chora não que eu vou ganhar uma Copa do Mundo, professor. Mas para falar do rei ainda falta, chegamos à Copa de 1954, disputada na Suíça. A camisa amarela como conhecemos hoje surgiu a partir daquela Copa, porque antes o Brasil usava branco. Com por uma ironia do destino, o primeiro camisa 10 do Brasil sendo um jogador chamado Pinga. Ou talvez não foi na sorte, será que eles não estavam fazendo uma homenagem para um torneio que aconteceu 3 anos antes? Calma, tô brincando. Enfim, nessa Copa a gente chegou num modelo um pouco melhor. 16 times, 4 grupos com 4 seleções em cada, e aí mata-mata passando os 2 melhores. Na verdade não era tão simples assim, porque 2 seleções no grupo não se enfrentavam, então era só 2 jogos para cada país em cada grupo. O Brasil passou em primeiro num grupo com Iugoslávia, França, que o Brasil não enfrentou, e México. Só que nas quartas de final pegou a favorita do torneio, a Hungria. Hungria essa que tinha simplesmente o Puskás, e eu nem preciso falar, né? O cara tem o troféu de gol mais bonito no nome dele. Apesar de não terem sido os campeões, eles eram considerados uma seleção muito forte. E mesmo o Puskás não tendo jogado nesse dia, o Brasil caiu para a Hungria. Foi um dos jogos mais violentos da história, chamado de Batalha de Berna, 4-2 para os húngaros, e um grande nome dessa Copa, que seria importante para o primeiro título do Brasil 4 anos depois, era um meio-campista chamado Didi. Uma curiosidade interessante é que na Batalha de Berna, até os dirigentes e jornalistas entraram na briga no final do jogo. Foi uma pancadaria. Aproveitando que eu falei da imprensa, o colunista Nelson Rodrigues sobre o Brasil trouxe a frase: por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores, e sobretudo no futebol. E até aquele momento ele podia estar certo, mas em 1958 e 62 aconteceu o que aconteceu. Pulamos para 1966, para a Copa que aconteceu na Inglaterra, e o Brasil chegaria como extremo favorito. Nós tínhamos ganhado as últimas 2, e era meio que um consenso geral que só de ter o Pelé e o Garrincha no mesmo time, a gente já seria campeão. E não tava tão errado assim, porque juntos eles nunca perderam. E tem mais, a seleção brasileira antes da Copa fez 39 jogos com 35 vitórias e 4 empates. E mesmo com a convocação sendo uma zona, na estreia 2-0 na Bulgária com um gol de Pelé e outro de Garrincha. Porém, aquela seria a última vez que os dois atuariam juntos com a camisa amarela. Isso porque o Pelé se machuca e fica fora do segundo jogo que o Brasil perde pra Hungria. E o Garrincha fica fora do terceiro contra Portugal. Vale lembrar que o formato aqui já era um pouco melhor, tá? 4 grupos com 4, 2 passando, era menos loucura. E os portugueses que tinham simplesmente Eusébio. Um confronto gigante, Pelé contra Eusébio. E quem levou a melhor foi o português. O rei foi espancado em campo em uma Copa marcada pela arbitragem. O Brasil cairia na primeira fase e pro Mundial seguinte iria sem Garrincha, mas com uma última dança do Pelé. Pulamos então para 1974, onde o tricampeão do mundo iniciava a busca pelo tetra. A geração de ouro do Brasil de 70 ainda continuava, não tinha mais o Pelé, que era uma baixa significativamente grande, mas ainda tinha Rivelino, ainda tinha Jairzinho, então era uma seleção forte. Outra coisa que mudou foi a taça, até porque a Jules Rimet ficou com a gente, até ela ser roubada alguns anos depois. E 1974 foi uma Copa bem ruim pro Brasil. Passamos em segundo num grupo com Iugoslávia, Escócia e Zaire, só que só ganhamos mesmo do Zaire porque os outros 2 jogos foram empates. E caraca, de novo os caras mudaram o formato só pra me complicar fazer esse vídeo aqui. Já tava perfeito, não tinha por que mudar, mas a FIFA foi lá e tirou mata-mata e colocou mais grupos. Seriam formados 2 novos grupos para a segunda fase, e quem passasse em cada um deles formaria a final. O Brasil começou bem a segunda fase, venceu a Alemanha e a Argentina, só que teria a Holanda. E falar da Holanda de 74 é um caso à parte, porque estávamos falando de Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história e numa seleção que tinha o carrossel holandês. Mas o Brasil era o atual campeão, ainda tinha o Zagallo, era uma seleção muito forte, só que tomou uma surra da Holanda. 2-0 para a Holanda, que passeou em campo, e o Brasil ainda perderia a disputa de terceiro e quarto para a Polônia. Vamos logo então para 78?
pra Copa que a gente foi assaltado. O Mundial seria sediado na Argentina, que queria muito ganhar a Copa, mas o Brasil, como sempre, entrava como favorito. O que me dá até um certo conforto pra esse ano, até porque o Brasil, mesmo na situação que tá, sempre entra como favorito. O ciclo pra 2026 foi uma zona? Foi, mas nada impede que a gente vá bem na Copa, isso não muda. Além do Rivelino, que ainda seguia com a amarela, a gente teria a primeira Copa de um tal de Zico. Mas o assalto já começa no primeiro jogo contra a Suécia, com um gol do Galinho sendo anulado, porque o juiz encerrou o jogo com a bola no ar. Aí eu entro de cabeça e faço gol. E o juiz acaba o jogo, ele apitou com a bola dentro do gol já. Isso complicou a Copa toda, porque o Brasil empata aquele jogo e por conta disso cai no grupo da Argentina na próxima fase. Na segunda fase, Brasil e Argentina degladiariam pela vaga final. Ambos venceram seus primeiros jogos e empataram entre eles numa pancadaria na segunda rodada. Só que na terceira, o Brasil venceu por 3-1 a Polônia. A única chance da Argentina passar era ganhar de 4-0 do Peru. Era um resultado bem difícil. Mas adivinha o que aconteceu? Adivinha não, né? Num dos jogos mais estranhos da história, a Argentina fez 6-0. E os boatos dizem que a Argentina comprou o time do Peru nesse dia. O que, vamos ser sinceros, é quase certeza que é verdade. O pior de tudo pra mim é que, relembrando, o Brasil não perdeu na primeira fase, não perdeu na segunda e também ganhou o terceiro e quarto. A gente terminou a Copa invicto, mas ficou sem a taça. E pra completar, que surpresa! Os campeões foram os argentinos. E segundo o treinador Cláudio Coutinho, o campeão moral foi o Brasil. Agora vamos falar de 82, porque pra muitos essa era a seleção mais forte de todas. Muitos que viram dizem que foi a melhor que eles viram jogar, e faz sentido, porque o esquadrão era impecável. E o Brasil tinha um Zico agora mais maduro, mais no auge, um dos maiores jogadores da história. Sócrates, um outro craque, Júnior, um gigante, Toninho Cerezo, Falcão e tudo isso comandado por Tele Santana. Olha esse time. E o Brasil deixou o país inteiro iludido porque eles também estavam jogando muito. Foram 3 vitórias na fase de grupos, 10 gols marcados e apenas 2 sofridos. Pra segunda fase, num triangular, o Brasil tinha tudo pra ir até a final. Só que o grupo do Brasil era um absurdo, contra a Argentina e contra a Itália. Contra a Argentina foi show brasileiro. 3-1 com o Maradona sendo expulso, era só empatar com a Itália, que era um time bem mais ou menos, tinha passado por saldo de gols na primeira fase de grupos, então o Brasil era muito favorito. Só que do lado da Itália tinha um cara chamado Paolo Rossi, um dos maiores vilões do Brasil em Copas, que tinha passado os 4 primeiros jogos sem marcar um mísero gol. O problema é que ele tava aguardando pra um momento que ele não deveria. Foi dele o primeiro gol, só que o Brasil logo empata 7 minutos depois, mas aos 25 minutos do primeiro tempo, 2-1 pra Itália. Mesmo assim tinha muito tempo e o Brasil era bom demais. Na segunda etapa, Falcão empata. Só que Paolo Rossi faria o terceiro dele, e dessa vez o Brasil não ia conseguir buscar naquela que ficou conhecida como a tragédia do Sarriá. Um dos melhores times, um dos melhores elencos do Brasil na história não conseguiu ser campeão. Em uma das derrotas mais doloridas de toda a seleção brasileira. O jogo bonito foi derrotado. Agora em 8-6 a Copa volta pro México e o Brasil chegava bem. O Brasil passou na primeira fase vencendo Espanha, Argélia e Irlanda, mas não tão encantador. Só que nas oitavas aí foi mais fácil, 4-0 na Polônia. O problema é que nas quartas a gente pegou uma seleção que sempre atrapalha o Brasil, que é a França, e era praticamente uma final antecipada. Careca abriu o placar pro Brasil, mas Platini empatou. E quem ficou marcado naquele dia pelo pênalti que perdeu foi o histórico Zico, que poderia ter liquidado o jogo. Nas disputas de pênalti ele até fez, mas o Brasil perdeu 2 e ficou de fora. A seleção do Joga Bonito de Zico não venceria uma Copa do Mundo. E pra 90 o estilo seria completamente diferente. Se a gente tinha um bom futebol, jogava bonito, agora a gente ia ter o futebol do Lazzaroni no que a gente conheceu como Era Dunga. E não é como se a seleção não tivesse craques, tá? A gente tinha muitos. A dupla de ataque era Miller e Careca, só que de reposição simplesmente tínhamos jovens Bebeto e Romário. E foi nessa Copa que o craque Neto disse que deveria ter ido. E aí, Lazzaroni, sabe o que eu queria fazer com essa bola? Enfiar no meio do olho do sul. Só que mesmo com esses bons jogadores a gente teve um dos piores desempenhos do Brasil. Mas por culpa do Lazzaroni mesmo, até porque ele fez a gente jogar de um jeito que a gente nunca jogou. O Brasil venceu os 3 jogos da primeira fase em um grupo bem do fácil, só que por uma ironia do destino nas oitavas pegaria a Argentina. E no que foi incrivelmente o melhor jogo do Brasil naquela Copa, os hermanos venceram por 1-0 num gol de Canija numa jogadaça do Maradona. No jogo que rolou a benta na garrafinha da Argentina. Só pra você entender, os caras compraram um time numa Copa, doparam um jogador nosso em outra e tem brasileiro ainda hoje que torce pra Argentina. É inacreditável. Foi uma péssima Copa do Brasil, mas de herança teríamos um tal de Romário, que seria muito importante junto com o Bebeto na Copa seguinte, só que até chegar lá, ele teria seus problemas. E agora, a gente chegou nas Copas um pouco mais recentes que a maior parte das pessoas lembram, mas antes de eu falar de todas elas, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Cara, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, foram dias pensando nele, escrevendo, editando e tem mais. Não sei se vocês sabem, mas Copa do Mundo pega muito direito autoral e pra esse vídeo sair, ele teve que passar por várias versões, então valoriza o meu esforço, clica no botão de hypar pra gente poder continuar a fazer produções desse tamanho se ela valer a pena. Só que antes de ir pra 1998, deixa eu retomar uma coisa. Como eu disse antes, todas as Copas que o Brasil
venceu tiveram relação com algumas que o Brasil perdeu também. Seja o Maracanazo em 50, que marcou muito, a Era Dunga em 90, que foi vencer em 94, e em 1998, a história do Ronaldo é outra que marca demais. Até por isso que esse vídeo tá sendo feito. É muito ruim olhar para as derrotas, mas elas fazem parte da nossa história e são importantes para que sejamos campeões. Enfim, vamos falar de 1998. Na Copa em que o Brasil chegava de novo como favorito, teríamos um Ronaldo chegando voando e no seu auge, mas sem um Romário com controvérsia com o técnico Zagallo. O Brasil vence os 2 primeiros jogos contra Escócia e Marrocos, mas perde o terceiro para Noruega. Detalhe que todos os olhos daquela Copa estavam no Ronaldo. Nas oitavas, um show no nosso freguês Chile. Nas quartas, Dinamarca. O Laudrup fez a famosa pose, mas quem venceu foi nós, 3-2. E nas semis, um dos grandes jogos da história das Copas. Eu não era nascido na época, mas um tempo atrás eu fui ver esse jogo e, cara, que futebol diferente. No tempo normal entre Brasil e Holanda ficou no 1-1, enquanto nos pênaltis, Tafarel saiu que era dele. O Brasil se classificaria para a final. Éramos os favoritos, principalmente porque o melhor jogador do mundo era nosso. Ronaldo, o fenômeno no seu auge, um gênio, sem as lesões, mas rola convulsão, todas as teorias da conspiração, mas fato é que o que aconteceu foi que o Ronaldo passou mal. Inicialmente ele ia ficar fora do jogo, mas depois ele veio a jogar, só que isso fez muito mal mentalmente pro Brasil. Nossos carrascos franceses fizeram um 3-0, um jogo muito triste, mas um daqueles que é até difícil de entender como e por que aconteceu. Mas só aconteceu e o Brasil perdeu aquela Copa na grande decisão. Pelo menos a gente ganha em 2002 e pra 2006 tudo levava a crer que a Copa era nossa de novo. Isso porque pensa, das últimas 3 foram 3 finais, 2 títulos e parecia que agora a gente tinha a melhor geração possível. O lendário quadrado mágico com o Adriano, que jogava muito, o Ronaldo, que dispensa comentários, Kaká, que seria a bola de ouro na temporada seguinte, e Ronaldinho, que era o melhor jogador do mundo na época. O problema foi que a gente teve tanta certeza que a gente seria campeão, que foi um pouco demais. A pré-temporada na Suíça foi uma zona e o time comandado por Parreira parecia que ganharia quando quisesse. E elenco até tinha, só que subiu pra cabeça. Ganhamos os 2 primeiros jogos na primeira fase, mas sem jogar bem mesmo em nenhum deles, fazendo só uma boa atuação na terceira rodada contra o Japão. Nas oitavas vencemos Gana com um detalhe emblemático que foi o Ronaldo assumindo a artilharia da história das Copas. Mas nas quartas contra a França já estava perceptível que aquele time era muito bom em elenco, mas não tinha encaixado. Seja porque eram muitos craques que não encaixavam tão bem taticamente, ou pela soberba que a gente já mostrou que a gente tinha. O próprio Ronaldinho fez uma Copa péssima, era o melhor jogador do mundo e foi muito mal. E contra a França foi um amasso. Teve o gol do Henry e o conhecido momento do meião do Roberto Carlos. E naquele dia foi um passeio do Zidane com o Brasil praticamente não chutando no gol. A geração que parecia ser a mais forte, o quadrado mágico, tinha dado errado. E muitos daqueles craques não voltariam a uma Copa do Mundo e o Hexa teria que ser postergado. Falando em Hexa, tem um easter egg aqui nesse vídeo que são essas prateleiras que estão atrás de mim. Se você percebeu, por favor, deixa aqui nos comentários. E se não, só ignora ou volta pra ver, sei lá. Porque agora a gente vai pra 2010 pra Copa disputada na África do Sul. E como eu disse, muitos dos craques ficariam de fora. E alguns poderiam estar, mas não estavam por causa do Dunga. O treinador do Brasil era ele, que apesar de um bom ciclo, era um cavalo nas entrevistas. E barrou alguns caras. Neymar e Ganso no Santos estavam brilhando e jogando muito bem, enquanto no Milan, Ronaldinho também vinha jogando um bom futebol na época. Mas pra Copa, os 3 não foram chamados. Algum problema? Bom, pensei que tinha. Mesmo assim, o Brasil era um dos principais candidatos junto com a Espanha para aquela Copa. Como eu disse, o Brasil é sempre favorito. Inclusive, uma coisa que eu pensei agora é que eu tô passando rápido por todos esses anos, mas se você quiser que eu faça uma Copa específica e com muito mais detalhes falando só dela, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer em algum momento. Voltando, o Brasil vence os 2 primeiros jogos da fase de grupos e empata no terceiro contra Portugal, pegando nas oitavas os chilenos e, como é de costume, passamos fácil sobre eles. Só que chegou às quartas e o adversário seria a Holanda. Bons jogadores como Robben e Sneijder naquele time, mas quem abriu o placar foi o Brasil numa bolaça do Felipe Melo. O problema foi que depois aconteceu um desastre. Júlio César era o melhor goleiro do mundo, mas ele falhou em um dos gols. A Holanda virou o jogo e, pra completar, o Felipe Melo foi expulso. Buscar o Hexa ficaria pra 2014, que seria disputada no Brasil. Agora a gente já teria o Neymar, mas olhando pra convocação, esse time não era nada demais. Só que como a gente venceu a Copa das Confederações do jeito que foi um ano antes, todo mundo botava fé no Hexa brasileiro. E foi a Copa de mais choro da seleção brasileira. Tocou o hino, chora. Foi pros pênaltis? Chora. Tomou 7-1? Chora. Mas tá, nesse caso podia chorar mesmo. E bom, aqui já tem do Neymar, jogadores que estão em atividade, alguns até hoje, mas nesse momento uma grande Neymar dependência. E até tinha porquê, o moleque já era um dos melhores do mundo. Mostrou isso na estreia, marcando 2 gols contra a Croácia na vitória de 3-1. Mas no jogo contra o México, o tal do Ochoa fechou o gol, não passou nada por ele, com no terceiro jogo uma outra baita atuação do Neymar.
Um jogador que ficou muito marcado negativamente nessa Copa foi o Davi Luiz, só que ele jogou muito. Nas oitavas voltamos a pegar o Chile, só que dessa vez a parada ficou séria. Gol do Davi Luiz, mas o Brasil sofre um empate. E teve aquela bola do Pinidia na trave que o cara até tatuou. Dava pro Brasil já ter caído aqui, o que seria talvez até melhor, na verdade. Nos pênaltis passamos com nas quartas enfrentando a Sensação Colômbia, onde vencemos por 2-1 com aquele gol de falta do Davi Luiz que ele tá até hoje tentando replicar por aí. Mas o que ferrou o Brasil naquele dia foi primeiro a suspensão do Thiago Silva, em segundo e principalmente a lesão do Neymar. A joelhada que tirou ele da Copa e o Brasil sem ele virou nulo. Nem precisa falar que a gente foi humilhado nas semis pela Alemanha em casa. O fantasma do Maracanazo de 50 voltou e voltou muito maior. Pra mim, o maior vexame da história do futebol, pra não dizer que é de todos os esportes. Muita gente não lembra, mas o Brasil ainda toma 3-0 no terceiro e quarto pra Holanda. Um momento pra se esquecer. E teremos que ir pra 2018 tentar superar essa vergonha. Porém, se você pensa que a gente chegou na Rússia sem confiança, não. Todo mundo acreditava no Hexa. Isso porque o ciclo do Tite tinha sido excelente. Ele arrumou o Brasil e com Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus, aquele time tinha tudo pra buscar ser essa estrela. Só que se as eliminatórias foram boas, a Copa mesmo não foi. Inicialmente porque perdemos o Neymar pouco tempo antes do Mundial. Ele volta, mas o desempenho dele é triste. O Brasil empata na estreia de forma encardida num golaço do Coutinho. Vencemos na última hora contra a Costa Rica e vencemos também a Sérvia, chegando assim nas oitavas. Aí a gente passa de boa pelo México e depois vem a Bélgica. E eu odeio a Bélgica. Um jogo em que Fernandinho ficou bastante marcado, mas que o Brasil jogou muito. Sofreu 2 gols, mas depois que Renato Augusto entrou, todo mundo acreditou que daria pra ter virado. Uma pena que não aconteceu e o Brasil caiu. E aí a gente chega na última e triste Copa do Catar. Digo triste porque se tinha muita confiança naquele elenco que já tinha chegado bem em 18 e que era melhor ainda em 22. O Neymar chegou voando pra aquela Copa num semestre de bola de ouro no Paris, mas também teve o Vini chegando muito bem, ataque de Rafinha, Antony e um elenco que tinha tudo pra fazer uma bela Copa do Mundo. Só que mais uma vez não foi o que aconteceu. Foi uma Copa que o Richarlison foi muito bem, fez 2 contra a Sérvia na estreia, só que nesse jogo um pequeno desespero porque o Neymar sentiu. Ele ficaria fora até as oitavas, mas o Brasil ia dar um jeito de passar sem ele. Ganhou da Suíça chorado por 1-0 e com o time reserva perdeu pro Camarões, mas ninguém ligou muito pra aquilo. Nas oitavas passou muito bem pela Coreia, mas nas quartas, de novo, uma seleção europeia. Tava travado e a única chance de destravar seria numa jogada individual. E o craque da geração, o gol que tinha cara de um time campeão, veio logo dos pés do Neymar. E faltava muito pouco. O Brasil tinha tudo pra deitar na Argentina depois e ir até a final e buscar essa estrela, mas ninguém esperava que acabaria ali. Um contra-ataque bobo, uma bola desviada e um gol de empate croata. Nos pênaltis, vitória dos europeus e a era do Tite terminava ali, sendo no ciclo seguinte uma zona. E pra 2026, a nossa esperança é outra. Qual pra você foi a pior eliminação? Na minha experiência pessoal foi de 2022 porque eu tava assistindo, mas se você tiver alguma outra, deixa aí. E como eu disse antes, tomara que esse vídeo fique atualizado pelo menos até 2030. Pode ser que fique até mais que isso, mas até 2030, vamos lá, tá ótimo já. E chegar bem na Copa também nem sempre significa algo. Muitas dessas seleções que eu citei são lendárias, mas não venceram. O importante é que seguimos os maiores e podemos ser ainda mais, buscar o Hexa, o Hepta, e as próximas Copas reservam os próximos capítulos. Mas enfim, essas foram todas as Copas do Mundo que o Brasil perdeu.